Boa noite, meus queridos Célia, Eliane, Dr. Alexandre, Reinaldo e Cecília, a Lídia, o Matheus. Sejam todos muito bem-vindos. Patrícia, lá do Carmo do Rio Claro, o Alex, aqui de São Sebastião do Paraíso, Maria das Graças, lá de Itamogi, a Andréia, está aqui também, seja bem-vinda. Ricardinho, a Joana, sejam bem-vindos. Gislaine, muito bem-vinda, Gislaine, também. Maí Aparecida, nossa companheira também, que nos acompanha todos os dias, seja bem-vinda. Vamos então fazer a nossa prece inicial. Pedimos a Jesus a permissão para iniciarmos essa nossa reunião. Que todos nós estejamos com a mente e o coração pacificados. Deixemos de lado as nossas preocupações. Deixemos de lado os nossos afazeres. E procuremos nos dedicar um pouco mais ao Espírito, a esta essência que somos e que infelizmente muitas das vezes desprezamos em prol da vida material, ou dando valor maior à vida da matéria, nos esquecendo que somos de essência divina. E como o próprio Cristo disse, Deus é Espírito e em Espírito e verdade deve ser adorado, assim como nós, criados à sua imagem e semelhança, deveríamos também nos voltarmos muito mais para a nossa essência. Que tenhamos paz e tranquilidade nesses instantes para assimilarmos mais uma vez as informações que Kardec nos legou, juntamente com esta espiritualidade, a grande responsável por este projeto que inaugurou a regeneração do nosso planeta. E que esses ensinamentos sirvam de luz para o nosso caminho, para a nossa trajetória, para que nós caminhemos sem tropeços e de forma mais rápida, mais simples, para a evolução e a própria perfeição. É isso. Muito boa noite a todos aqueles que estão chegando aí depois, a Eveline, que eu estou vendo aqui, a Rosângela, os outros que entraram e que nós ainda não cumprimentamos, o Silvano. Sejam todos bem-vindos e sintam-se abraçados por nós. Bem, meus queridos, hoje é dia de nós darmos a sequência aos nossos estudos do livro O Céu e o Inferno. O livro O Céu e o Inferno, nós já vemos, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, é justamente o livro ou a obra de Kardec que vai trabalhar sobre, ou vai trabalhar conosco, sobretudo com relação ao nosso futuro. Aquilo que nós esperamos e aquilo que nós aguardamos da vida futura. Então, nós já vimos muitos aspectos sobre o céu, sobre o inferno, sobre o purgatório, e agora nós estamos tendo a oportunidade de, estudando com Kardec, identificar um pouco dessas penas futuras, agora sob um viés diferente. Como ele aborda nesse tópico os princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras, ele vai justamente trazer para nós esta informação de que já não é mais uma simples teoria que se forma, já não é mais o fruto da ilusão ou de sonhos de determinadas pessoas que vão tentar trazer ou montar para nós uma
um código a respeito do que nos espera e nos aguarda na vida futura. Agora vem ele nos dizer que são os próprios espíritos que aportaram ao mundo espiritual e de lá eles mandam notícias, nos informando como é a vida depois da morte. Então, já não é mais fruto, de novo, de nenhum tipo de ilusão, de nenhuma teoria, muito menos teorias pré-concebidas. Mas agora aqueles mesmos que lá tiveram, retornam para nos mostrar como é. Como foram recebidos, o que estavam aguardando-os do lado de lá. Como a gente vai perceber, na segunda parte deste livro, nós vamos ter acesso a várias qualidades ou modalidades de espíritos que aportaram no mundo espiritual, cada um com características distintas, exatamente para nos trazer, diante daquilo que vivenciaram no plano físico, o que estão experimentando no plano espiritual. Mas isso fica para a segunda parte. Mas como Kardec teve esta oportunidade de acompanhar, de entrevistar, de ouvir destes seres todas as informações, ele estabeleceu estes princípios. São princípios que ele coloca da doutrina dos espíritos, porque foram os próprios espíritos quem foram os responsáveis pela elaboração, então não é nada dele. Então ele vai colocar que eles trouxeram e ele elaborou não somente alguns princípios, tá? Princípios, mais uma vez, baseados em comunicações de diversos tipos de espíritos, de diversos lugares e, é claro, de médiuns também diferentes. E ele vai estabelecer, aí já é no tópico seguinte, aquilo que ele chama de Código Penal da Vida Futura. E neste Código Penal da Vida Futura, ele vai trazer para nós 33 princípios, ou 33 pontos, onde ele foi elencando um por um, e alguns podem até parecer repetitivos para vocês, mas a gente sabe dessa perspicácia de Kardec, a gente sabe como é que ele era minucioso com tantas coisas, que ele fazia questão de não se contentar apenas e tão somente com uma resposta, ele aprofundava, ele ia além, ele queria detalhes de tudo isso. Então ele elabora esse Código Penal da Vida Futura em cima desses 33 princípios que nós vamos começar a identificar a partir de agora. E é claro, nós vamos terminar só no nosso próximo encontro sobre este livro, porque com certeza são 33 pontos ou são 33 princípios e a maioria deles vai demandar de nós uma reflexão para nós conseguirmos entender e esclarecer, se possível, para que todos vocês também entendam e compreendam, em especial aqueles de vocês que nos acompanham e que não estão tão acostumados assim com a doutrina espírita ou com o espiritismo. E mesmo nós que já temos um costume, mesmo nós que já estudamos o espiritismo, nós temos também muitas dúvidas, e não somente dúvidas, muitos de nós temos dificuldade de interpretar esses princípios ou esses preceitos estabelecidos por Kardec, o que, é claro, vai dificultar, sobretudo, nós colocarmos em prática estas informações. Então, Kardec, ele é aquele tipo de autor, ou essa doutrina dos espíritos é aquela doutrina que, se você ler uma vez, você vai interpretar de um jeito, se você ler duas, você vai interpretar de uma forma diferente, se você ler a terceira, a quarta, a quinta, sempre você vai encontrar algo diferente para você analisar e principalmente para aplicar. Porque nós podemos perceber que, até no que diz respeito à lei do progresso, o nosso conhecimento também avança. E como o nosso conhecimento vai avançando, a cada oportunidade que nós lemos determinadas coisas, a nossa capacidade de interpretação também se amplia. A gente consegue levar aqueles ensinamentos e aquelas informações para lugares ou observações que a gente nem esperava, que a gente nem imaginava. Então, tenho certeza que serão pontos muito interessantes para nós avaliarmos a partir de agora. E logo no primeiro princípio que ele traz, no primeiro tópico desses 33 que ele estabeleceu, o Código Penal da Vida Futura, ele vai dizer o seguinte, que a alma sofre no mundo espiritual
as consequências de suas imperfeições que não conseguiu corrigir na vida material. Ou seja, Kardec vai começar falando para nós daquilo que os espíritos falaram para eles. Porque, gente, qual que é a nossa maior dúvida? É o que está acontecendo aqui agora? Não. A nossa maior dúvida é do que vai acontecer depois da morte. Esse é o papel das religiões, tentar nos mostrar ou tentar nos convencer do que vai acontecer depois da morte. Então, Kardec já coloca nesse primeiro tópico, olha, a alma vai sofrer lá no mundo espiritual, porque a gente está falando de céu, nós estamos falando de inferno, nós estamos falando de purgatório. Então, ela vai sofrer lá as consequências das suas imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Veja que interessante, formas, lógico, de nós interpretarmos. Quando ele coloca que nós vamos sofrer as consequências das nossas imperfeições, que nós não conseguimos corrigir, veja que interessante. Quando ele fala que nós não conseguimos corrigir, por quê? Porque provavelmente nós estabelecemos algumas metas. Porque se a gente fosse ter que esperar ser perfeito para experimentar coisas perfeitas do lado de lá, nossa, nós íamos demorar séculos. E aí a gente poderia inclusive acreditar nessa questão das penas eternas. Porque o sofrimento, quando ele é muito longo e demorado, parece que está durando a vida inteira. Aí sim, eles parecerão eternos. Mas ele deixa claro que as consequências de acordo com a imperfeição que nós não conseguimos. Por quê? Quando a gente sai de lá e vem para cá e estabelece determinado planejamento, quando a gente consegue cumprir o nosso planejamento, a gente vai voltar para lá justamente do ponto onde nós paramos. Então, se eu venho para corrigir alguma coisa e eu não conseguir corrigir, então eu não vou chegar no ponto onde eu parei. Por quê? Porque eu vou ter que corrigir algumas coisas que eu ainda não consegui corrigir. Eu vou ter que terminar algumas coisas que eu ainda não consegui terminar. Então, nós não precisamos agora esperar a perfeição ou falar, nossa, eu sou muito bonzinho, sou excelente, agora eu vou chegar do lado de lá, vou ser bem recebido. Ou vice-versa, nossa, eu não fiz quase nada aqui agora nessa encarnação, então eu vou, com certeza, chegando lá, eu vou para um lugar de sofrimento. Não, não é assim. Por quê? Porque muitas das vezes eu não conheço a minha programação. Então eu vou sofrer as imperfeições que eu não consegui corrigir. Ok? Então por isso que ele, neste ponto, que me chamou a atenção, que eu estou dividindo com vocês, exatamente esse. As imperfeições que não conseguiu corrigir. E tem um outro detalhe interessante que a gente precisa também verificar, é que algumas pessoas poderiam dizer, olha, Kardec está falando em imperfeições. Se ele está falando em imperfeições, provavelmente ele está falando em espíritos imperfeitos, tá? Eu gostaria de chamar a atenção para a impropriedade dessa palavra. Quem também fala muito bem disso e que corrige essa expressão imperfeitos é o próprio Simão Pedro. Porque quando você fala em é um prefixo de negação. Então, imperfeito é sem perfeição. Mas espera aí, até que ponto eu posso imaginar algo imperfeito ou sem perfeição? Será que Deus então nos criou imperfeitos ou sem perfeição? Porque se Deus criou tudo, Ele nos criou. Se Ele nos criou e nós somos imperfeitos, automaticamente, se temos imperfeições, é responsabilidade de Deus. É uma expressão equivocada, por quê? Porque nós somos seres perfectíveis. Ou seja, nós estamos em busca da perfeição, nós estamos em busca da evolução. Mas a nossa criação, como diz o Livro dos Espíritos, simples e ignorantes, mas com todo o potencial inserido. Todo o potencial. Talvez assim, uma palavrinha que eu poderia expressar de uma forma bem correta seria justamente semente. Gente, o que é uma semente? Uma semente é exatamente algo que contém tudo que uma árvore tem. E de repente você pode falar assim, poxa, peraí, quantas frutas, por exemplo, pode sair de uma única semente que da qual já saiu uma árvore, de uma árvore saiu não sei quantas frutas, e daquelas frutas não sei quantas sementes. Veja como é que a questão é interessante.
Então, nós somos criados como sementes, ou seja, com todo o potencial ali inserido ali dentro. E de acordo com a nossa caminhada, com o nosso aprendizado, e sobretudo dessas influências e fatores externos, nós vamos crescendo, nós vamos ampliando e nós vamos nos tornando perfeitos. A imperfeição é aquilo que nós estudamos quando estávamos vendo lá Gênesis, o bem e o mal. É como se fosse o mal. Em determinado momento da nossa trajetória, em determinado momento da nossa caminhada, nós resolvemos desviar do caminho que ele é reto. E quando a gente resolve desviar, aí nós damos mais vazão às nossas emoções e paixões, e é isso que gera as nossas imperfeições. O fato de nós não sabermos ou de nós não termos conhecimento não significa que nós somos imperfeitos e com isso nós vamos ter consequências no mundo espiritual, tá? Então só chamando atenção para isso, nós somos como sementes e a semente ela detém tudo, todas as propriedades, todo o conhecimento, tudo aquilo que ela precisa exatamente para esse desabrochar. E esses fatores externos que vão atuando têm essa função. E é lógico, a semente vai ter que saber como é que ela vai trabalhar com esses fatores externos. E ela própria é quem vai acelerar todo este seu processo. Ok? Então, esse primeiro tópico, Kardec vai falar e explicar exatamente isso. No segundo ponto, Kardec já vai dizer que é o seguinte, ó. Aí agora ele já fala, ó, a completa felicidade. Então, a completa felicidade, aí sim, ela está presa à perfeição. Aí a gente está falando de uma completa felicidade ou de uma felicidade absoluta, tá? Só quem tem a perfeição, só quem é perfeito pode ser absolutamente feliz. E quando a gente fala em absolutamente feliz, é por quê? Porque ele não tem mais nenhuma imperfeição a ser corrigida. Mas aí, repito, aí está falando da completa felicidade. Ele também questionou, é claro, ele precisaria saber. Tá? Então, essa completa felicidade é uma coisa que nós podemos ter certeza. Não é característico deste planeta nosso. Por quê? Porque nós ainda, ou todos os espíritos vinculados a esse planeta, ainda têm a necessidade da reencarnação. Só aqueles espíritos que não precisam mais da reencarnação, sim, são espíritos puros, são espíritos felizes. É o que consta na questão 170 de O Livro dos Espíritos. O que se transforma um espírito depois da sua última encarnação? Um espírito bem-aventurado, tá? Mas aí, de novo, a completa, a absoluta, tá? Depois, o terceiro tópico, Kardec vai dizer o seguinte, ó, que não existe uma só imperfeição que não seja causa de sofrimento. Assim como não há uma única qualidade que não seja causa de satisfação, de alegrias e de gozo. Prestem atenção no que ele falou. Por quê? Porque muitos de nós às vezes nos preocupamos. Ah, eu não consegui fazer nada. Aí eu vou deixar para a próxima encarnação. Na próxima encarnação eu faço. Tá, mas o que você está fazendo agora? Como você está aproveitando o seu tempo agora? Que tipo de coisas boas ou qual é o bem que você está fazendo? Porque qualquer bem que você fizer, ele vai ser útil para você depois. Assim como, e a gente vai ver mais adiante, se você deixar de fazer o bem, é o que está na questão 642 do Livro dos Espíritos, se você deixar de fazer o bem, isso já constitui um mal. Olha para vocês verem o cuidado que a gente tem que ter. Não fazer o bem constitui um mal. Então a gente tem que tomar um cuidado muito especial. Ah, eu vou deixar para depois. Não, faça o que você puder fazer agora. Não espere para depois. Não deixe para amanhã. Tem até uma historinha muito interessante que eu acho que ela ilustra bem isso. É uma historinha mesmo bem simplesinha, de uma pessoa que foi lá para as regiões inferiores. E lá ela estava, lá naquele fundo do buraco. E de repente chega lá um espírito e questiona ele. Mas você está reclamando que você está aqui e tal, mas o que você fez? Você fez alguma coisa de bom na sua vida? Aí ele tenta lembrar, não, eu não fiz nada de bom. Eu sempre fui muito perverso, eu sempre fiz mal para todas as pessoas.
Nossa, mas nem as pessoas da sua família, não, nem as pessoas da minha família, eu nunca fiz bem para ninguém. Aí o Espírito vai insistir, mas peraí, tenta lembrar alguma coisa que você fez, você pode ter ajudado alguém, pode ter feito alguma coisa. Aí ele lembrou que na adolescência dele, ele estava lá, e ele sempre foi muito perverso, ele estava indo e uma aranha estava cruzando o caminho dele, e de repente ele já pensou e já ia matar aquela aranha, e falou, ah, pra quê? Ela não está me fazendo nada, deixa a aranha viver. E ele não matou a aranha. Nisso que ele não matou a aranha, desceu um fio de teia de aranha, exatamente ali onde ele estava, para que ele pudesse se agarrar e subir por este fio. Eis que, subindo pelo fio, lá estava ele já a um bom passo, a um bom caminho, quase chegando no topo. Ele vê que algumas pessoas estavam aproveitando aquele fio da aranha que ele havia deixado de matar e estavam subindo também. De repente ele ficou irado e começou a chutar as pessoas que estavam embaixo para todo mundo cair. Moral da história: a própria aranha cortou a teia e caiu todo mundo. Mas é só para mostrar que as coisas mais simples que nós fazemos, gente, elas representam uma qualidade. E isso, na justiça divina, vai ser com certeza relevado. Deus é a suprema justiça, como a gente vai ver em outros tópicos, tá? Então, as mínimas coisas que vocês fizerem serão levados em consideração, assim como as mínimas imperfeições. Sabe aquelas coisas que os outros não percebem, só a gente percebe? Pois é, aquilo vai nos incomodar e aquilo vai ser causa de sofrimento para nós até a gente conseguir se livrar de tudo aquilo. É nisso que consiste a própria perfeição. E Kardec fecha esse tópico dizendo que a soma das penas é proporcional à soma das imperfeições, assim como a soma dos gozos é proporcional à soma das qualidades. Então não deixem de fazer todo o bem que puderem fazer em todos os momentos que vocês tiverem a oportunidade. Seja para vocês, seja para o próximo, seja para um simples animal ou planta. Todos os seres vivos da natureza merecem o nosso respeito, merecem o nosso carinho. E isso vai gerar ou vai proporcionar um benefício para nós. Bem, na sequência, já no quarto tópico, Kardec vai dizer o seguinte, olha, em virtude da lei do progresso, que a gente já falou, que a lei do progresso é uma lei natural, tá? Então, em virtude da lei do progresso, o futuro nosso, ele está aberto, ele é como se fosse um livro aberto. E a todas, tá? Espero que vocês consigam entender e captar isso. A todas as criaturas, Deus nos espera, assim como a parábola do filho pródigo. Ontem nós tivemos a oportunidade de trabalhar, de fazer alguns comentários sobre a parábola do filho pródigo, e a gente viu essas características do pai da parábola que Jesus fala, é justamente Deus. Ele não somente nos espera de braços abertos, mas ele corre na nossa direção quando ele vê que nós conquistamos o mínimo de arrependimento e estamos desejosos de reparar os nossos próprios erros, os nossos equívocos e corrigir as nossas imperfeições. Então, Deus sempre aguarda, Ele está esperando. Se nós, naquele último momento, por isso que a gente, abrindo um parênteses, a doutrina espírita fala muito sobre a questão da eutanásia. Por quê? Porque naqueles momentos extremos você pode estar tirando do espírito a oportunidade dele se arrepender. E o arrependimento a gente vai ver principalmente a partir do item 16, 17, ele é o início do processo de reparação da criatura. Então nós não podemos tirar dos outros essa oportunidade de se arrependerem. E até o último minuto pode ser
adequado, pode ser ideal para aquela pessoa. Ah, mas ela está em coma. O corpo dela pode estar em coma. O espírito não, ele ainda está ligado ao corpo. E imaginem a revolta do espírito sabendo que alguém estava torcendo, querendo e até contribuiu com o seu desencarne. Vai dificultar o seu processo de arrependimento, sobretudo se ele tem algo ainda a reparar ou se ele tem algo a aprender. Então, tomemos esse cuidado, ok? E Deus, repito, Ele nos aguarda. Primeiro que Ele sabe qual é o momento, por quê? Por conta da providência divina, que a gente já falou sobre ela, Ele está em tudo e em todos. E quando nós começamos a abrir os olhos, Ele já toma todas as providências. E Ele corre, vem ao nosso encontro e nos oferece todas as oportunidades para as mudanças, para as alterações. Só tomem cuidado. Eu gosto também de, quando estamos falando desse tópico, lembrar de uma expressão ou de um ditado popular que diz assim: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Já tiveram a oportunidade de ouvir isso? Ou até já tiveram a oportunidade de se expressarem dessa forma? Pois é. Não significa que quanto mais você reza, mais assombração aparece, por isso você vai parar de rezar. O detalhe é que quando a gente começa a entrar no caminho reto, quando a gente começa a abrir os olhos para a estrada que nós vamos percorrer, a gente começa a perceber mais as coisas à nossa volta. A nossa visão fica mais clara. E com a visão mais clara, a gente vai perceber de uma forma muito mais nítida também todos os problemas que vêm. Então não é porque você está rezando, eu estou rezando, estão tentando me tirar, então é o diabo ou o demônio que está jogando um monte de tentação para mim, justamente para eu não sair. Não, não é isso. É que você abriu o seu campo de visão, você ampliou a sua possibilidade de enxergar mais coisas no seu caminho, na sua trajetória. Tá? Então, a gente sabe que todo o retorno, ele acaba sendo difícil, ele acaba sendo um pouco complicado. Tá? Por quê? Porque você vai ter que mudar hábitos. Se você vai ter que mudar hábitos, a gente sabe que não é fácil e não é simples mudar hábitos. Porque o que são hábitos? Hábitos são justamente aqueles automatismos que nós conquistamos no decorrer de muito tempo. Você já faz aquilo durante tantos anos e aquilo se transformou num hábito para você. E você simplesmente corrigiu, eu vou deixar. Não é fácil, não é simples. Então, daí experimentarmos muitas das vezes nessa retomada da caminhada ou da trajetória reta, a gente enfrentar um pouquinho de obstáculos. Mas tenho a certeza, Deus está ali e Ele corre na nossa direção, como acontece com o pai da parábola do filho pródigo. Jesus foi espetacular. Aliás, é um outro ponto que a gente tem que tocar quando nós vamos abordar este assunto. Porque a gente fala na doutrina dos espíritos, a gente fala no Código Penal da Vida Futura, mas não tem nenhum desses temas, nenhum desses tópicos que Jesus deixou de dizer e de nos ensinar. Só que a gente não conseguiu enxergar. Nós ainda não estamos preparados para ir lá nas entrelinhas dos ensinamentos do Cristo para ouvirmos e entendermos isso. Ontem mesmo, estudando a parábola do filho pródigo, quantas coisas nós conseguimos hoje interpretar daquela parábola que a gente nem imaginava antes. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem, por exemplo, da parábola do filho pródigo, que, mas a questão está o foco, o filho pródigo. Gente, a parábola do filho pródigo, ela talvez seja muito mais interessante para nós identificarmos o filho mais velho, o primogênito, do que o filho pródigo. Porque o filho pródigo conseguiu voltar e retomar o caminho. E o filho mais velho? Ele não tinha enxergado. E nesse contexto que Jesus estava utilizando para contar a parábola, o filho mais velho, ou o filho primogênito, que tinha mais direitos, era justamente os escribas e fariseus, enquanto o filho pródigo eram os publicanos, os pecadores, as prostitutas, os pescadores, eram aquelas pessoas simples e excluídas da sociedade excluídas pelos próprios escribas e fariseus. Então, tem muitos aspectos que o próprio Cristo tratou. Então não são só os Espíritos que estão nos trazendo. Eles estão trazendo a sua experiência para facilitar o entendimento com relação justamente àquilo que o próprio Jesus nos ensinou.
Tá? Então, não são coisas ou assuntos totalmente novos, não. É que a gente não tinha ainda olhos de ver. Bom, depois, o tópico seguinte, no quinto, Kardec vai dizer que, com isso, a alma, quando a gente está falando da questão da lei do progresso, e eu citei lá no início a questão da semente, essa comparação, Kardec também vai concluir que a alma, ela traz em si mesma o castigo ou o prêmio. Quando ele diz que a alma traz consigo o castigo e o prêmio, ele está querendo dizer que nós, independentemente de onde estivermos, ou quando estivermos, nós estaremos experimentando ou os benefícios ou o sofrimento das nossas imperfeições. Os benefícios das nossas qualidades e o sofrimento das nossas imperfeições. Nós podemos estar aqui onde nós estamos, estarmos experimentando o sofrimento pelas nossas imperfeições. Isso é normal, é típico. Assim como nós podemos passar para o lado de lá e experimentar da mesma forma. Nós podemos estar sentados lado a lado com uma pessoa, enquanto ela experimenta sofrimento, nós experimentamos prêmios. Vocês não tiveram já do lado de uma pessoa que para ela está tudo ruim, ela reclama de tudo e vocês estão achando que está mil maravilhas? Ou seja, para ela é o inferno, para vocês é o céu. Às vezes a pessoa está ali reclamando e você está bem dizendo a vida, nossa, que coisa mais gostosa, que sol mais lindo, que lua maravilhosa, e o outro está ali do lado reclamando. Então, nós experimentamos, por quê? Porque Kardec concluiu, nós trazemos dentro de nós mesmos o castigo ou o prêmio. Então, não se preocupe, quando ele falou, quando nós estudamos um pouco mais atrás sobre o purgatório, ele falou exatamente isso. O purgatório nada mais é do que esse planeta onde nós vivemos. Porque ainda precisamos purgar, ou ainda precisamos corrigir algumas imperfeições. Lembra lá do primeiro tópico? Enquanto nós precisarmos corrigir as nossas imperfeições, nós vamos estar experimentando o castigo. Por exemplo, em especial os espíritas adoram falar do nosso lar. Eu não vou nem muito lá no livro, porque eu tenho certeza que a maioria se apega mais ao filme, e deve ter assistido o filme. Gente, lá no nosso lar, vocês lembram daquela parente do Lísias que chegou lá? Ela estava feliz lá no nosso lar? Ela estava no nosso lar, olha, onde todo mundo gostaria de estar. Mas ela estava lá, ela estava feliz? O filme mostra, né? Que ela tanto que queria, saiu, fugiu dali. Por quê? Porque ela não estava satisfeita, não estava feliz. Ah, mas quem não poderia estar feliz no lugar daquele? Ou vocês acham que todas as pessoas que moram nos países de primeiro mundo são felizes? Assim como todas as pessoas que moram em países de terceiro mundo são tristes e sofredoras? Então, Kardec concluiu exatamente dessa forma. A alma traz em si, nós trazemos em nós o castigo ou o prêmio. Independentemente do lugar onde estivermos, independentemente do momento que nós estivermos atravessando, nós trazemos conosco. Depois, no tópico seguinte, no sexto, aí a gente vai, ou o Kardec vai fazer referência justamente àquele ponto que eu falei para vocês da questão 642 do Livro dos Espíritos. E essa questão 642, ela é interessante, eu não vou contar aqui, vou deixar para quando nós estivermos trabalhando com ela lá no Livro dos Espíritos, contar, porque ela tem um bastidor. Kardec teve um sonho quando ele foi elaborar aquela questão, e é um sonho bem interessante. Mas, o que ele traz aqui nesse tópico? Ele traz justamente isso, porque às vezes nós nos preocupamos só com o mal, e a gente fala assim, ah, mas eu não faço mal para ninguém, eu não tenho problemas com ninguém, eu não tenho problema de relacionamento com ninguém. E aí, de uma certa forma, nós vamos justificando os nossos comportamentos, tá? Nós vamos advogando em causa própria e achamos que nós merecemos o céu. E muitas das vezes é aí que nós nos enganamos. Por quê? Porque nós estamos falando de perfeição. E quando a gente fala de perfeição, a gente fala de estar com a nossa mente, o nosso inconsciente limpo de todo e qualquer tipo de
mácula de, como dizia Jung, de sombras no nosso inconsciente. Então, Kardec nesse tópico vai até dizer o seguinte: olha, não basta você falar eu não fiz o mal, eu não faço o mal. Porque a partir do momento que você deixa de fazer o bem, porque o bem é a fatalidade, todo ser foi criado para fazer o bem. Na pior das hipóteses, ele tem que fazer o bem para si mesmo. Ele tem que crescer, ele tem que evoluir. Ele não pode ficar simplesmente estacionado, aguardando, acomodado nessa vida. Ah, não, mas eu não faço mal para ninguém. Tá, eu estou aqui uma vida tranquila. Ah, eu não sou corrupto, eu não sou ladrão, eu não sou... Sim, mas qual é o bem que você está fazendo? Então, não fazer o bem também constitui uma imperfeição do espírito. Então, não nos iludamos. Quando retornarmos para lá, às vezes nós vamos ter que chegar e falar: opa, vamos fazer aqui a prestação de contas. Ah, mas eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Tá, mas e o que você fez? O que nós falamos e Kardec colocou mais no início? Nós vamos também aproveitar todas as qualidades. Agora, o simples fato de você falar assim: eu não faço mal, isso é uma qualidade? Isso é algo bom que você tem? Ou você permanecer inerte é indiferente nesse mundo nosso? O que você vai ganhar? O que você merece em não fazer nada? Você já quer um prêmio por não ter feito nada? Vocês acham isso correto? Então, tomem cuidado. Responderemos também pelo bem que nós deixamos de fazer. Se tiver a oportunidade de fazer o bem, não vacile. Por favor, não vacile, faça. Pode ser a coisa mais simples, mas faça. Mateus até colocou ali: eu já matei muita aranha no passado. Não se preocupe com o passado, Mateus. É o presente. E agora? Qual é o seu comportamento hoje? Você tinha esse conhecimento antes? A gente vai ver mais adiante, fiquem tranquilos, tá? Por quê? Porque o principal móvel para esse julgamento que a nossa consciência vai fazer conosco é justamente a intenção. Fiquem tranquilos, a gente vai chegar lá. O mais importante, peraí, qual é a intenção? Você fez com qual intenção? Por isso que a gente é julgado pela nossa consciência. Porque ninguém tem como estabelecer qual foi o nosso dolo, ou qual foi o grau da nossa culpa, ou a nossa própria intenção. Apenas nós. Mas, repito, a gente vai ver isso mais adiante. Então, se lá atrás eu fiz alguma coisa, eu não devo me preocupar. Por quê? Porque eu tenho que me preocupar com o que eu vou fazer, como eu estou fazendo e como eu estou utilizando esses conhecimentos que agora eu estou recebendo. Se eu fiz algo sem intenção de prejudicar, porque eu não sabia o que eu estava fazendo, tudo isso vai ser levado em consideração. A gente vai ver também num tópico mais adiante. Por quê? Porque é levado em consideração todas as atenuantes quanto às agravantes. Bom, gente, nós já estamos chegando no final. Eu vou parar aqui nesse tópico 6 do Código Penal da Vida Futura. Eu já falei, são 33. Alguns até vai demandar um pouco mais de reflexão, mas, repito, nós não temos pressa. O que a gente quer é exatamente entender, e eu espero que esteja conseguindo também ajudá-los nessas reflexões, para vocês entenderem esse Código Penal da Vida Futura, que pode com certeza determinar. Não estou preocupado em determinar o futuro, estou preocupado em justamente plantar no presente algo que aí sim eu sei que eu vou colher no futuro. Muito obrigado a todos vocês pela paciência, pela tolerância, por vocês estarem aqui conosco, nos incentivando nesses estudos. Desejo a todos muita paz, uma excelente noite e que vocês possam, a cada dia, retomar a trajetória, retomar a caminhada, mas de uma forma bem mais consciente, que é uma das expressões utilizadas por Joana de Ângeles. Fantástico! Conscientes do que vocês estão fazendo, ok? Mais uma vez, muito obrigado e que Jesus abençoe a todos.